Salve rapaziada, Marcos aqui. Hoje a gente vai ter um vídeo mais técnico sobre C++. Eu me lembro que muitas pessoas já perguntaram aí nos comentários como é que utilizar ponteiros inteligentes com SDL, mais precisamente SDL2. O legal de utilizar ponteiros inteligentes é que a gente sabe que você tem um gerenciamento de memória automático ali, e isso gera um pouco mais de segurança aí para o seu código, e a estrutura de dados que o SDL2 utiliza não é tão simples da gente criar ponteiros inteligentes como é em SFML. Então nesse vídeo a gente vai ver como utilizar ponteiros inteligentes para você criar os seus jogos, seus projetos com SDL2, sendo que há bastante particularidades aí em relação à utilização com SDL2. Para a gente usar como cobaia, vamos aqui no site terminalroot.com.br, aqui na barra de pesquisa, vamos pesquisar aqui SDL2 e vamos utilizar aquele código que a gente tem reutilizado em diversas outras situações. Vamos copiar daqui até embaixo mais ou menos e vamos criar um diretório, na verdade, né? Vamos criar aqui um mkdir projeto SDL, por exemplo, só para a gente testar aqui como que funciona. Vim main.cpp, vamos apagar aqui e colar tudo, Ctrl S. Vamos precisar também da imagem, né? Essa imagem aqui, ó, SDL2, salvar no nosso projeto SDL, salvar aqui. Se a gente compilar agora esse código, g++ main.cpp e -l SDL2, esqueci do L maiúsculo aqui, ó, SDL2. Você vê que ele não pegou a biblioteca estática, né? Compilar aqui, ó, funciona normalmente. Só que vamos trabalhar aqui para a gente transformar em ponteiros inteligentes. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é incluir aqui o nosso include memory para a gente utilizar os ponteiros inteligentes. E preste atenção no seguinte, a primeira coisa que eu fiz, por exemplo, se a gente criar um alto aqui, vamos criar com std unique ptr, vamos utilizar o unique ptr primeiramente. Vamos fazer um teste com a janela, que é o sdl underline window. E vamos chamar de win para não ter confusão com o nome aqui que já é window, né? Igual std make underline unique sdl underline window, fechar aqui e vamos inicializar sem nada. Salvamos, ó, já tem um erro. Desse jeito default ele não funciona. Se eu só inicializasse o ponteiro, somente ele simples aqui, ó, para depois chamar aqui, ó, eu teria que fazer o win, igual a gente faz, igual a std make unique, passar a nossa SDL window aqui, e aqui a gente ia inicializar o create SDL create window. Como que a gente faria? Isso seria aqui dentro, colocar o SDL, vamos até copiar daqui, ó, só para a gente ver se funciona. P não vai funcionar, tá? Então existem várias particularidades aqui no SDL2 para você criar os seus ponteiros inteligentes. Bom, primeira coisa, para a gente pegando a manha, imagine que você pode criar um wrapper, igual essas novas linguagens de programação fazem. Por exemplo, você cria um wrapper que vai receber o ponteiro da window e vai receber essa função aqui, e depois automaticamente você cria um destrutor e deleta o ponteiro que foi alocado aqui para SDL create window. Mesmo assim, criando um wrapper você vai ter alguns problemas. No caso, para o SDL init não. Vamos criar aqui para você ver o que é que eu estou falando. Vamos supor que você tem um struct aqui, vamos chamar de SDL context. Struct é melhor do que class porque a gente não precisa passar o public aqui, ó. Automaticamente todos os membros e funções membros serão public automaticamente. Então vamos criar um construtor SDL context, inicializar, ó, a nossa janela aqui, ó, P. E depois a gente vai criar um destrutor SDL context, e no SDL context a gente vai rodar o nosso SDL quit e jogar aqui dentro P. Então a gente criou um wrapper aí que nada mais vai fazer, toda vez que a gente chamar essa struct, ela vai inicializar e automaticamente, quando ela for utilizada pela última vez ao final do programa ou quando você não está mais utilizando, ela vai automaticamente deletar essa inicialização. E a gente poderia agora substituir o SDL init, apagar aqui, ó, e vamos apagar, vamos comentar aqui para a gente ver. Vamos comentar essa linha e vamos comentar a linha do SDL quit aqui também. E agora vamos aqui, ó, std unique ptr, ou simplesmente, ó, alto, né, para a gente ganhar espaço aqui. SDL context, vamos colocar em minúsculo aqui, vai ser igual a std make unique. Você poderia utilizar também shared ptr e make shared. A diferença a gente já sabe, né? O shared ptr é um ponteiro que você pode apontar para vários tipos de dados. No caso do make unique, você só pode apontar para aquele único dado que você criou ele. Aí a gente vai passar o nosso SDL context e simplesmente abrir e fechar, ó. Pronto. Isso aqui funcionou. Veja que ele vai automaticamente criar um ponteiro para isso aqui e o destrutor será chamado ao final da execução do nosso programa. Ou seja, para o nosso SDL init,
isso funcionou. Se a gente fizesse para o Windows, não iria funcionar. Fazer da maneira convencional, como a gente faz com SFML, por exemplo, acabei de mostrar para vocês que não funcionaria. Só que existe uma forma de você fazer, que eu dei uma pesquisada, que funciona. Fazer o seguinte, vamos criar o nosso std uniqueptr sdl underline window, vírgula. Veja que você recebe um template aqui, ó, para você deletar por padrão. Aqui justamente a gente vai colocar o nosso sdl underline window ponteiro. Se a gente fechar aqui e criar a nossa window, por exemplo, vamos chamar de win por enquanto, já vai ter um erro. Primeiramente, isso aqui automaticamente a gente vai ter que converter para void ponteiro. Ainda assim não vai funcionar porque a gente precisa proteger o nosso ponteiro da window aqui, ó. Aqui a gente precisa inicializar com o nosso create window e também já fazer a destroy window aqui dentro mesmo. Então se a gente abrir aqui e aqui dentro a gente colocar esse conteúdo aqui, ó, o SDL create, copiar aqui, jogar aqui e no final, vírgula aqui, ó, a gente vai fazer o nosso SDL destroy, sem passar a nossa janela. P, deletar aqui, você vê que a janela já não aceita, ponto e vírgula aqui, lógico, mas somente SDL window. Veja que funcionou. Vamos supor que eu vou apagar essa minha inicialização aqui, ó. E aqui eu vou chamar agora de window porque o meu código está utilizando um window. Note que agora o render já não vai aceitar a window. Aqui embaixo, ó, lógico que aqui a gente já pode até comentar isso aqui. Todo Smart Pointer ele tem uma função membro interna que ela retorna o ponteiro bruto. Só que aqui para a gente pegar o ponteiro cru não vai voltar somente o endereço. Todo objeto de ponteiro inteligente você vai ter um ponto get. Olha lá, ó. Aqui vai retornar o ponteiro cru. Se eu salvar aqui, ó, já terminou o erro, acabou o erro. Então, para você criar um ponteiro inteligente, você vai primeiramente passar não somente a SDL window, como você vai passar como argumento um template que você converteu para void ponteiro. E aí na inicialização, você coloca as definições do SDL create e o SDL destroy window. E quando você for utilizar sua window, você sempre vai ter que utilizar com ponto .get. E a mesma regra vai servir para todas as outras estruturas de dados que o SDL2 utiliza. SDL render. Se a gente vem aqui, copiar isso aqui, vamos vir aqui embaixo, P. Aqui a gente vai utilizar o nosso SDL underline render, void para nossa SDL render, e a gente vai chamar de render. A nossa inicialização aqui, ó, vamos deletar os dois. O que é que a gente vai inicializar? A gente vai inicializar isso aqui, copiar daqui, jogar aqui dentro, e depois a gente precisa utilizar o SDL render destroy, que é esse que está aqui embaixo, ó, sem passar o render para ele. Aqui dentro a gente vai dar um P e simplesmente tirar o ponto e vírgula e o render daqui, ó. O conflito que está dentro aqui é porque a gente está redefinindo o render. Se a gente comentar esse render aqui, ó, já está lá o nosso ponteiro inteligente. Do mesmo jeito que a gente precisa do endereço cru do ponteiro, aqui a gente vai ter que utilizar o ponto get. Vai ter outros erros aqui também, ó. Clear vai ser o render ponto get. O SDL set render draw também vai ser o ponto get. Todos que utilizar o ponteiro do objeto que você criou, você vai utilizar agora com ponto .get, porque ele vai retornar o endereço cru e não mais o upper. Get aqui também. E o render aqui a gente não vai precisar mais. Geralmente você só vai precisar utilizar aí para render e para window. Mas se você quiser utilizar, por exemplo, para superfície também, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos copiar esse conceito aqui, ó, Y, vem aqui embaixo, P. A gente vai utilizar agora o SDL surface, copiar aqui a surface. No lugar do render, a gente vai colocar a nossa superfície. Apaga aqui. P. O SDL render ponteiro agora vai ser o SDL surface ponteiro. P aqui também. O nosso nome aqui, ó, é surface, então vamos renomear para surface. Aqui dentro a gente já sabe que vai colocar o destrutor e também os dados. Para a gente construir, ó, SDL load BMP, copiamos daqui, colocamos aqui em cima. Fica bem organizado, vamos indentar aqui para ficar legal. Dá o vírgula, para a gente liberar a superfície, é o free surface. Só vamos vir aqui, ó, copiar o free surface e jogar aqui. Aqui a gente indenta, tira esse ponto e vírgula e também o surface. Fizemos aí para o surface. Tá tendo conflito porque a gente criando duas vezes a definição de surface. Se a gente comentar aqui, o surface vai ter que ser o ponto get, a gente vai ter que passar o nosso ponto get, e todos os lugares que você estiver passando somente o ponteiro cru, você agora vai ter que fazer com ponto get. Esses três aí já tá legal. Só que se você quiser fazer também para os retângulos que a gente desenha na tela. Só que antes ainda tem aqui, ó, o logo também, né, o texture. Então vamos fazer também para o texture, né? Se a gente copiar isso aqui,
jogar aqui para baixo, P, vamos pegar o nosso SDL Texture, copiar até aqui, onde tem Surface a gente vai deletar o Surface, colocar o SDL Texture, o ponteiro para o nosso SDL Texture aqui também, P, vamos criar aqui o nosso logo, log não, né? Logo. A gente já vai tirar aquele nome lá, ó, esse nome aqui, que não existe mais, e a gente vai passar o nosso SDL Create, toda essa inicialização aqui, jogar aqui dentro, P, vamos só identar, aqui a gente vai dar uma vírgula, e a gente vai ter que destruir o nosso texture, que a gente destrói aqui embaixo, ó. Y, jogar ele aqui dentro, P, identar aqui para ficar legal, aqui a gente tira tanto o logo quanto ponto e vírgula, fizemos aí para o nosso SDL Texture. Esse Free Surface aqui a gente não vai precisar, aqui a gente vai ter que fazer também a mesma coisa, passar os nossos gets, logo.get. Isso aqui a gente não vai precisar porque a gente já está liberando o logo lá em cima. No caso para SDL Rect, né, você não precisa, mas se você quisesse fazer também com SDL Rect, seria o seguinte, você iria criar a mesma coisa, vamos vir aqui e pegar tudo, né, para a gente utilizar como base, colar aqui, por exemplo, P. Vamos utilizar o SDL Rect nos lugares que tem aí o SDL Texture, né, limpar aqui, ó, P. Aqui também no Texture, vamos substituir o ponteiro para o Rect. O nosso Rect aqui é o Rect. Vamos fazer um de cada vez. Rect. E aqui que vem a mágica. Aqui dentro, obrigatoriamente você vai utilizar um new SDL underline Rect. E aí a gente vai passar as definições que a gente está fazendo aqui. Ó. Primeiramente, o Rect X, 50. O Rect Y é o 20. O nosso Rect W, a gente vai pegar do nosso Surface o nosso W. E finalmente o nosso Surface, ponteiro para o nosso height. Quando você der o vírgula agora, você já iria imaginar que você utilizar o SDL Rect Destroy, por exemplo. Mas a gente não tem. Aí você teria que passar uma função para poder fazer isso. E aí você pode fazer com lambda. Abrir e fechar colchetes, nosso SDL underline Rect. Criar um ponteiro, por exemplo, para o R. Note que aqui ele falou que não vai casar. Aqui seria uma inicialização do membro. Então aqui a gente coloca chaves. Poderia até tirar esse Rect daqui, ó. Inclusive o Rect 2 também, que ele vai pedir também para o Rect e para o Rect 2. Então basta a gente copiar isso aqui, ó, jogar aqui dentro, não precisa mudar nada aqui. O R vai ser criado somente nesse contexto e vai fazer para o Rect 2. Aqui, então é um ponteiro. Aqui, como é um ponteiro, a gente não vai passar mais um endereço. Vai apagar. Só que esse endereço a gente viu que ele não é cru, a gente pega com get. Aqui também, e o endereço cru a gente pega também com o nosso ponto get. Desse jeito aqui, ó, você já vê que a gente já transformou. Bom, para não confundir, eu vou deletar aqui todos os comentários, mas é bom você manter para você ver o que foi substituído. Vamos apagar aqui também. Desse jeito aqui que você vai utilizar ponteiros inteligentes com SDL2. Se a gente compilar isso aqui, vamos compilar com todos os erros possíveis. E eu já tenho aqui no meu compile, que seria com traço wall. Ah, se for traço wall, a gente vai ter que deletar aqui também, né, os nossos argumentos aqui, senão vai dar um erro. Mas vamos copiar com todos os problemas aqui possíveis, ó. Copiar aqui e vamos jogar o nosso G++ main, só que com as nossas flags aqui, ó. Enter, perfeito, compilou. Se a gente rodar, Enter, funcionou normalmente. Veja que deu um errozinho, ele já parou aqui no meio, tá tudo errado aí, né? Vamos ver o que a gente fez de errado, que eu acho que eu movi, tá. Aqui, ó, a gente acabou colocando os mesmos dados aqui, ó, do Rect 2 para o Rect 1. Aqui tem os dados do Rect 2, 820, 300, 300. Então esses tinham que ser os dados. 820 e aqui é 300, 300, né? Porque o Rect 2 é aquele quadrado que a gente move e o Rect 1 é a imagem do SDL2. Mas você já viu que compilou sem erros, inclusive com fsanitize e address, Enter, funcionando normalmente aí com o nosso ponteiro inteligente. Muito difícil de você mexer às vezes, você pode ver de primeira assim. Só que tem um problema aqui. Quando você criar main.cpp, quando você criar um código orientado a objetos com esse estilo aqui, você não vai poder, por exemplo, utilizar no header isso aqui para depois inicializar no construtor. E aí que entra mais complicação ainda. Eu já separei aqui um Z-example, que eu fiz com orientação a objetos e ainda fiz com CMakeList também. Vamos abrir aqui dentro um terminal, vamos mandar para a área de trabalho 4, na verdade, e vamos abrir todos os smart e também o nosso main.cpp. E aí você vai ver como é que você vai fazer quando você utilizar a orientação a objetos. Ó, vamos começar por aqui. No header, veja o que acontece. Você vai ter que utilizar uma palavra-chave externe. A gente tem algumas postagens técnicas sobre C++, sobre várias coisas que você vai ver aqui, ó.
DeclType, Extern, eu vou deixar alguns links na descrição. Mas veja que fora da minha classe Smart SDL OOP, eu coloquei a minha struct SDL Context e ainda fora de todo mundo eu utilizei o Extern e criei o objeto daquele jeito lá. E aí você pode utilizar o DeclType e passar a referência para o Destroy Window, ou você pode utilizar daquele jeito que a gente viu lá, que é SDL Window primeiro, e depois converter para void aí como ponteiro da SDL Window. E na execução do seu header, dos seus ponteiros inteligentes, você vai fazer isso aqui, ó. Fora qualquer outra função membro, você vai receber aquele extern lá. E aí você vai utilizar o nullptr e vai fazer a destroy window. Você vai utilizar o window.reset e aí vai passar o SDL create window que a gente viu lá. Você vai ter que colocar tudo como reset. O render como reset, o surface como reset, o logo, rect e o rect2. E eu fiz também o event type, também eu fiz a mesma coisa. Só que o event type é o único que você vai utilizar, ó, igual a gente utiliza, por exemplo, no SFML. Você só vai criar o smart pointer e no construtor você vai igualar ele com o make unique para não ter aquela falha de segmentação. O resto é igualzinho. Você vai utilizar sempre o get para você obter o ponteiro do objeto que você está utilizando. Antes da gente compilar para fazer um teste, note que essa linha aqui, ó, a gente geralmente faz if SDL init everything for diferente de 0 e a gente traz um erro. Por que que eu estou utilizando operadores de bit e utilizando um pipe para o init timer para o init haptic? Isso aqui é fundamental em orientação a objetos, porque o SDL2 ele vai verificar se você está fazendo suporte para aqueles controles que vibram. Isso aqui é o suporte para aquela vibração. Se você não passar isso, vai dar um erro. Vamos compilar. Eu coloquei até como um CMake aqui para a gente ver a compilação. Vamos sair daqui, vamos criar um CMake -b build aqui dentro, cd build aqui e vamos dar o nosso make aqui para a gente compilar. Eu não mostrei o CMake para vocês, vamos tentar abrir aqui a nova aba, sair daqui só para você ver o CMake lists, ó. Tá com todas as flags que a gente utilizou lá, ó. Pedantic, wall, werror, extra, todas as flags de debug estão ativadas. O CMake já funcionou normalmente. Se a gente rodar agora o nosso a.out, perceba que vai funcionar normalmente sem erro. Sobre aquele haptic lá que eu te falei do init everything, não é aqui não, vamos abrir de novo aqui, Smart CPP. Se a gente tivesse a inicialização normal do everything, ó, vamos copiar essa linha, comentar ela, sem o init timer e sem o haptic, somente o everything. Opa, perfeito, agora sim. Se você quiser, você ainda pode comentar isso aqui, ó, Ctrl V aqui, só pra gente ver todo ele, somente o init everything mesmo, pra gente ver, copiar daqui, P, fechar aqui os nossos parênteses. Do jeito default que a gente fez nesse código aqui, ó, sem orientação a objetos. Se a gente sair daqui e recompilar, make, e rodar o nosso a.out, ó, enter, funciona normalmente. Se a gente vier aqui e fizer a verificação do nosso, comentar isso aqui, e vamos utilizar esse init aqui que a gente comentou, né? Saímos daqui, vamos dar um make novamente. Vamos tentar rodar o nosso a.out. Veja que teve um erro ao inicializar o SDL2. O SDL2 não pode ser construído sem suporte para tátil, né? Para aqueles controles de tátil. Você passar aquele código lá que eu te mostrei, que a gente comentou, ó, que é um operador de bitwise. Deixa eu comentar aqui e comentar aqui agora. Isso aqui é uma verificação de soma de binários. O resto é a mesma coisa. Por esse vídeo é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já vai logo deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até mais.